Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Falar Delas. Luciana Rodrigues aqui do Otimizando Negócios, hoje como voz caster do nosso Pod. É, isso mesmo, gostei desse voz caster. Aperfeiçoando. Eu sou a Andréia Tadei e nós estamos aqui para mais uma edição do Pode Falar Delas, hoje com um convidado super especial, né, Lu? Como é que é? Convidado! Ah! Sempre recebendo mulheres aqui para falar com a gente, contando suas histórias maravilhosas. E hoje nós estamos com o Jonas Luz com a gente. Olá, é um prazer estar com vocês, de uma representatividade incrível, por ser o primeiro homem a estar no podcast. Pode falar delas e pode falar deles também. Pode. Isso. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque todo mundo fala assim, o Pode Falar Delas é pra mulheres. Não, a intenção era Pode Falar delas, né? Então pode falar deles, pode falar de quem De quiser, todo né? mundo. A gente tinha até o nosso bordão que era pode falar bem, pode falar mal, pode falar falar delas, delas. né? E aqui é isso mesmo, desde que falem da gente tá tudo certo. É verdade. Obrigada pela sua Imagina, participação. eu que agradeço o convite. Eu tenho uma admiração incrível por vocês. E tá podendo contar a minha história é um ato revolucionário para mim e para tantas pessoas que assistem o podcast, como influência de amor, de empatia, de acolhimento e entender que as nossas histórias validam quem somos. É Isso aí, verdade, muito lindo, bacana. né? E aproveito já para te agradecer, porque ele nos segue desde sempre, É verdade. né? Tá sempre lá engajando e comentando, e isso é muito importante para nós que estamos aqui fazendo esse tipo de Exatamente. trabalho. Mas isso também, Lu, porque o Jonas, ele está ali no meio, né, como digital influencer, sabe como é importante essas ações. Então, além de digital influencer, de estar aí nesse meio, de conhecer tudo, também é chefe de cozinha. Exatamente. Então, além de estar na influência, eu conto o meu dia a dia, as histórias, assim, familiares. Eu acho que a gastronomia, ela traz isso, o poder de acolhimento, de amor, de servir o outro, assim. É muito, para mim, dignificante entender as relações humanas e como os seres humanos se comportam através do paladar, o que elas comem, porque o que elas comem fala muito sobre elas, sobre as histórias delas, sobre a vida dela, sobre a estética dela. Sobre tudo, mas espera lá, não vamos nos atropelar, porque a gente quer saber, antes de mais nada, a sua história. Ai, Conta pra gente como é que começou, quem é o Jonas, de onde Olha. veio, onde mora. O Jonas Luz vem de uma família bem humilde, com 7 irmãos, do bairro Piraporinha, Aqui de Piedade. filho da dona Isabel, do senhor Ivair. Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai sempre foi o provedor da família com agricultura. A minha educação vem muito dos ensinamentos que eles me passaram, a minha essência vem muito disso. Legal, que bacana. E aí, como que surgiu, assim, o que veio primeiro, na verdade? Primeiro veio o Jonas digital influencer ou o Jonas chefe de cozinha? Veio o Jonas criança que queria ser algo na vida. Olha, Queria querer ser e sair de um local de pobreza. Eu morei numa casa de barro até meus 12 anos. Os meus irmãos e a gente começou a trabalhar muito cedo na agricultura e ver a beleza assim dos legumes, das verduras, do potencial que é a agricultura familiar. E foi através da agricultura que eu entendi que eu precisava validar isso na minha cidade como profissional. E eu comecei a mostrar a vida na roça. A gente nos domingos em famílias, a minha mãe sempre cozinhou pra gente, a gente tinha esse carinho afetuoso. então a comida, a sua vontade de cozinhar, todos os seus estudos, é porque você já tem lá um passado que te transmitiu isso, né? Te traz isso. E foi através da agricultura que a gente conquistou uma casa com 8 cômodos para nossa mãe, do jeito que ela sonhava, assim, validando todo esse sentimento que ela tinha. Porque
Assim, minha mãe me diz muito, assim, que a pobreza, ela vem do espírito e isso a gente nunca teve nas nossas casas. A gente sempre viveu muito, a gente aproveitou muito, eu aproveitei muito a minha infância. Minha infância foi uma infância muito gostosa de ser vivida. Você é mais novo ou não? Não, eu sou o filho do meio. O do meio, eu sei que ia ser do meio, viu? Depois a gente comenta a respeito. O filho do meio, que bacana. E os seus irmãos são, assim, idades próximas? Você vivenciou com eles a A questão gente dos irmãos? sempre fomos muito unidos, sempre. É. A fraternidade sempre foi o dilema da nossa família. Eu acho que a gente se respeitava, a gente tinha muita empatia com o outro, a gente falava das nossas dores, né? A minha casa foi o centro de acolhimento que eu sempre tive. Que legal, isso é importante, né? Sim. Sentir acolhido pela família é o melhor ato que a gente pode ter. E eu comecei a verbalizar isso na internet, né? Falar da minha vida cotidiana, falar dos meus gostos, das minhas roupas, dos meus looks. Eu não tinha referência de moda, eu não consumia marca, mas eu queria ir pro culto da igreja com o meu look. Sim. Eu poderia usar um paletó, eu poderia usar uma calça de alfaiataria, porque eu estava dignificando, porque eu estava trabalhando, eu estava conquistando minhas coisas, assim, o meu primeiro celular. E com 16 anos eu passei no concurso para ser estagiária do Tribunal de Justiça, que foi Olha só. a minha primeira experiência profissional, que eu sou muito grato, Bacana. né? Porque eu tive acesso a pessoas de referência, Legal. assim, que cuidam mesmo da sociedade, o escrevente, o juiz, os advogados que fazem esse papel de acolhimento. Eu sempre falo que é muito bom a gente estar num local que a gente é acolhido, tanto Sim. com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dores, e entender que nós, seres humanos, somos imperfeitos, a gente erra, mas a gente tem todo dia a capacidade de aprender. Na dor, a gente trazer uma transformação. Verdade. Legal. E aí depois que você ficou um período neste trabalho, para daí você ir pro ramo de cozinha, vamos dizer assim. Sim, eu fiquei dois anos trabalhando como estagiário do Tribunal de Justiça, pela CIE, que é um centro de empresa e escola. Trabalhei na Caixa Econômica Federal 3 anos pelo CIE. Exatamente, é muito bacana a gente ver empresas que realmente dão Sim. oportunidades para os jovens entrar no mercado de trabalho. Né? Sim, importantíssimo. Aí acabou o meu contrato e a minha irmã trabalha numa pousada, o Ronco do Bugio, uma pousada bem conceituada, né, aqui em Piedade. E no ano novo, minha irmã me mandou uma mensagem assim: Jonas, vem trabalhar no Ronco, tem como você fazer um freelance? Falei, eu vou. Assim, era uma oportunidade de um ganho financeiro, né? E eu fui, né? O que aconteceu? Eu fui lavar louça! Exatamente! Por trás de um chefe de cozinha existe fases. Sim. E a gente tem que entender essas fases. Você já tinha estudado na época? Não. Não? Foi o meu primeiro contato com a cozinha mesmo, assim. Uma cozinha profissional, vamos dizer assim. Né? Exatamente, ser profissional. E eu comecei a observar os funcionários, como eles tinham um amor com a comida. E aquilo me despertou um desejo assim: nossa, que incrível! Atos de serviço são revolucionários, podem mudar a vida de outras pessoas. Sim. Né? Aí eu fiquei 2 meses lavando louça e aí me contrataram. E me deram a oportunidade de ser um ajudante. Aí eu falei, Legal. olha, me deram uma oportunidade, então é isso que eu quero pra minha vida, né? O financeiro foi muito chamativo, mas a minha vontade de aprender a cozinhar e a se dedicar à profissão foi maior. Foi daí que você estudou e se profissionalizou. Exatamente, eu estudei 2 anos gastronomia no Instituto Gastronômico das Américas, que é uma escola gastronômica de matriz argentina,
e 2 anos confeitaria. Ah, legal. Aí foram 4 anos. E aí eu comecei a expor as minhas receitas na internet. Falar para os meus seguidores como fazer receitas simples do dia a dia. E as pessoas tinham muita curiosidade. E enquanto eu estava cursando a aula, eu estudava, fazia o prato. E durante a semana eu fazia com os meus seguidores as receitas. Legal. E tinha uma interação. Então, eles começaram a ver um potencial em mim que eu não via. E aí foi expandindo. Tava com 2.000 seguidores, aí foi para 3, para 4, aí veio a pandemia. E a minha chefe, a Gabi Majolo, ela pediu: Jonas, a gente tá vendo, né, essa movimentação na internet e a gente quer que você faça uma receita para postar, porque já que tá no momento fechado, a pousada, né, esse lockdown. Aí eu fiz uma receita de pão de queijo vegano. Ah, que legal. E era IGTV ainda na época. E aí estourou, explodiu. Tinha 500 comentários, os hóspedes que, Sim. né, estavam comentando: nossa, que incrível. E aí que surgiu essa vontade de demonstrar mais a gastronomia. E aí eu tive consultorias com chefes de cozinhas renomados, como a Bel Coelho, que trabalha com consultorias, é uma chefe renomada, conhecida no Brasil inteiro. Bacana. Né, que tem até uma série na Netflix. Aí eu trabalhei com outros chefes também, como o Thiago Sequeira, que apresentou reality show gastronômico, e a Lidiane Barbosa, que me ensinou muito sobre o vegetarianismo e o veganismo, uma coisa que revolucionou meu pensamento sobre só uma gastronomia sobre carne, né? Sim. Que a gente, né, a gente conhece muito só sobre isso. Depois eu comecei a estudar outras vertentes da gastronomia funcional, entender a importância dos legumes, dos vegetais, e dar ênfase a isso, porque eu fui criado não extremamente carnívoro, sim com o que tinha na roça, né? A sazonalidade de cada legume. Então eu já tinha isso. Aí eu queria uma estética para o meu prato. Eu sou muito preocupada com isso, com a estética, de a pessoa se sentir que está comendo algo bonito, apresentável. A apresentação a gente come muito com os olhos. Né? E assim o Instagram foi uma porta de oportunidades. Foi por meio do Instagram que você chegou no Fashion Week? Foi pelo Instagram, foi através de um evento que eu fui, de uma marca, a Doni Project, e o Valério Araújo, estilista, que fez roupas para El Que Maravilha, para Rita Lee. E eu via esses looks exóticos assim na televisão, eu ficava assim chocada, quem usa isso? Mas aí a gente entende a história da pessoa, o que ela quer passar com a coleção, né? E aí nesse evento, voltando ao evento, ele falou assim: eu já vi seu stories, eu sei que você trabalha na pousada. Eu falei, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas da capital vendo a minha importância, o que eu tô fazendo no meio digital. Sim. E aí ele falou assim: eu vou te convidar para assistir um desfile meu no São Paulo Fashion Week. Eu falei, tá bom. Eu não acreditei, porque a gente tava numa festa, assim, então eu não validei muito isso. Até em novembro de 2022, eu recebi a mensagem dele: eu não esqueci de você. Eu quero que você esteja na primeira fila do São Paulo Fashion Week. Na primeira fila ainda, hein? Não, se não for você na primeira fila, nem vou. Que legal. E foi assim que... E aí eu contei para os meus seguidores, né? Que eu criei uma comunidade. A minha comunidade se chama Pupilas, aquelas que refletem a luz, né? Que vem do Jonas Luz, né? A gente desperta isso nas pessoas e a gente... eu
eu tenho essa coisa de ser amigos dos meus seguidores. Eu quero que elas falem a verdade delas, né? O Sim. que elas sentem, né? Como elas estão se sentindo no dia a dia. Eu quero estar presente, né? Então, a nossa comunidade, ela foi aumentando. E foi através de um story que um redator do Bom Dia Piedade, do jornal Relato, me viu falando, eu quero contar essa sua história, Jonas. Vamos contar? Porque o São Paulo Fashion Week é uma oportunidade de mostrar uma relevância de um cidadão piedadense, né? Sim, é verdade. E a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Sim, muito. Eu acho que assim, acreditar para realizar. E aí quando você entra, tipo assim, né, vai numa Fashion Week, e aí você tá ali no meio das pessoas mais fashionistas do estado, do Brasil, né, estão ali todas em voltas. Como que você se sente? Você olha e fala assim, nossa, será que eu vim no look certo, não vim? Você planeja o look que você vai usar? Quando eu recebi o convite, eu já fui estudar. Assim, Tá não bem. quero ser muito exótico no meu look, porque não sou eu. Mas eu quero ir com algo casual, chique. Tá. Então eu vou apostar no branco e no preto. Quando você aposta no branco, não tem erro. Né? E foi assim. Aí eu fui e fiz a minha cobertura e recebi um acolhimento da cidade muito. De 10 mil seguidores, eu fui para 12 mil seguidores, assim. Rápido. Muito rápido. Então deu um boom. E aí eu comecei a trabalhar com algumas marcas brasileiras. Que Aí legal. recebendo looks, recebendo os produtos. Que bacana. Isso é muito Né? bacana, né? E eu fui estudando essas marcas, né? E eu fui assistir um desfile. E quando é um desfile, parece muito rápido. São 15 minutos, assim. Você tem que pegar a tendência no seu feeling mesmo. E foi muito aproveitoso. Eu aproveitei todas as oportunidades. Assim, conheci pessoas incríveis. Eu conheci Malu Borges, né? Que é uma fashionista do TikTok, a Lele Bournier e outros digitais influencers do meio, assim. Pessoas que eu admirava na internet. E você conseguiu conhecer. Mas você precisou ser um pouco ousado no sentido de não perder a oportunidade. Exatamente. Eu aproveitei os dias que eu estava no evento, aproveitei o máximo para fazer o network, para conversar sobre marca, para falar bem do look, ou assim, trazer um conceito social, né? Que a gente precisa expandir. E a gente só expande quando a gente comunica o que a gente sente. Né? E às vezes a gente só precisa de uma palavra de acolhimento. Né? E hoje? Conectar. Hoje a gente vai ter Fashion Week agora, né? Exatamente. E aí, Jonas Luz estará ou não na Fashion Week? Em primeira mão, o grupo pode falar delas. Eu estou na São Paulo Fashion Week, edição 57. A convidado de Patrícia Vieira, Valéria Araújo, e alguns outros estilistas. Que bacana. Que trabalham não só na capital, mas de outros estados, como da Bahia, a Dendezeiro, a Nordeste, a Moda de Pedro. Que legal. Vai ser incrível. E vai ter cobertura, e vai ter piedadense sim. Vai. Isso. E vai ter broche de pode falar delas ali, ó. Ai, que gostoso. E como que é a sensação de ser convidada, a expectativa toda? É um privilégio, mas eu sempre tento levar a cultura piedadense. E agora, nessa edição em abril, eu vou levar uma estilista, Luana. Ah, maravilhosa, Luana. Ela vai fazer o meu look. Aí, ó, você conhece a Luana. Do ateliê. Sobrenome dela. Luana Onodera. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela vai fazer meu look. E a gente pegou referência do desfile da Louis Vuitton, o Caltron Style, que tá super em alta. Exatamente. E a gente vai trazer um pouco da essência da agricultura familiar também, do agro com o Caltron. Então, olha só. Demais. Vai na
Fashion pega esse Week, episódio cheio de spoiler. representar a Piedade com o look de estilista piedadense. É sobre isso, levando nossas né? referências. Levar nossa bacana. referência e nossa cultura, né? Eu sempre falo que moda é autoexpressão. Às vezes as pessoas usam como uma futilidade, mas não é. Você se sente bem com a roupa. A roupa, ela dignifica e ela fala muito sobre você, né? A gente sempre, mesmo que você não queira falar que você não vive a moda, mas para ir você num culto, para você ir no cinema, né? Então, a música, as divas pop, então, a Lady Gaga, assim, a minha referência, assim... Porque é o exótico, é o diferente, mas é o que chama atenção. Então eu prefiro chamar atenção. Espero que julguem o meu look, porque se eu tô julgando, se estão me julgando é porque está sendo observado. Exato. Que seja muito julgado, então, né? Mas sabe o que é legal, Jonas? Você começou falando da comida. Que a comida, ela traz tudo isso, as referências, o que a pessoa gosta de ser, gosta de estar, gosta, né? Sentimentos. E a roupa também é isso, né? Você vive duas áreas ali, totalmente diferentes, gastronomia e moda, e duas coisas que se conversam diretamente com o que vem de dentro das pessoas. As nossas emoções. E nós, seres humanos, somos trabalhados na emoção, né? A gente vive muito o coletivo, mas se a gente não enxergar a nossa individualidade, a gente não consegue trabalhar, se ver, se acolher, se amar em primeiro lugar. É isso mesmo, amor próprio, né? Em todos os sentidos. E aí me fala o seguinte, o Jonas de hoje, quando olha para o Jonas criança, o que ele pensa? O que ele falaria para o Jonas criança? Ele se sente muito acolhido pela história que ele construiu, porque essa criança de uma infância muito humilde, ela chegou onde ela queria estar. Ela queria ser reconhecida pela cidade, ela queria ser reconhecida por pessoas relevâncias, ela queria trabalhar com pessoas relevâncias, ela queria trazer voz às pessoas que muitas vezes não têm. Bacana, que lindo. E quando você pensa em tudo ainda, porque você é jovem, né? Eu tenho esse histórico aí de tudo que aconteceu. Eu tenho 26 anos. Exatamente, super jovem. Super jovem. E muita coisa ainda para realizar, muitos planos. Onde você idealiza o Jonas Luz estar daqui 5, 10 anos? Quais são as suas pretensões ou qual é o seu propósito mesmo de chegar? A minha pretensão é vender mais consultorias, porque eu já vendo consultorias, mas vender mais consultorias e me consolidar assim no mercado modista, fashionista. Legal. E eu quero sim chegar a uma Paris Fashion Week. Que legal, tá vendo? Que bacana. Isso é importante, né? Porque a gente fala assim, a gente não tá falando de sonhos, a gente tá falando mesmo de objetivos. Onde você se enxerga, quando você se coloca naquele lugar, você tá traçando uma meta, tá traçando um objetivo, né? Ali. E é importante, é legal saber que você já tem isso decidido, você já tem isso construído na sua mente. Sim. Porque eu sou virginiano com ascendente de escorpião. Tudo de pragmático, trago muita emoção. Do nada. Sei bem. Eu sou o contrário. Ai, que legal, Jonas. E, assim, toda essa sua luz que já vem do seu nome desde que você nasceu, a gente quer que você deixe uma mensagem para todo mundo que tá te ouvindo, porque... acabei de falar de sonhos, né? Uma coisa é você sonhar, outra coisa é você idealizar, mas nós temos muitas pessoas que sonham participar, que sonham de repente em começar uma carreira, tanto na gastronomia, ou na parte de moda, ou na parte somente do influencer, que já é difícil pra caramba, né? Independente de ser moda, independente de trabalhar com o mundo digital. O que você diz para essas pessoas que estejam iniciando, que queiram iniciar, ou até mesmo para quem já iniciou e tá aí, né, de repente precisando de uma luz? Isso. Acredite nos seus sonhos. Acreditem mesmo. Potencialize a sua força de vontade. Construa o que você quer ser, né? Almeje um futuro próspero para você e se sinta bem e
confortável com isso. E peça ajuda. Tenha uma rede de apoio. Isso é importante. É isso aí. Né? Muito importante isso. Jonas, muito obrigada. Eu que agradeço por ter o aceito o convite. nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhar a sua história, né, com quem vai nos assistir ou nos ouvir. Sempre, né, Lu, que a gente se organizava para gravar, falava assim, dessa vez vamos chamar o Jonas, dessa vez vamos trazer o Jonas. E aí que as nossas agendas acabavam se conflitando. E deu certo agora de vir, porque nós conhecíamos você através da internet, mas a gente queria assim, ó, pessoalmente, né? Contar a sua história. Eu que agradeço esse carinho com a minha história, poder falar de mim. E você que está em casa, acredite nos sonhos de vocês, porque vocês são seres de luz, todos nós temos grandes potenciais. Basta acreditar na nossa história e a gente vai chegar em qualquer lugar. E a comunidade é no Instagram, certo? Minha comunidade são as Pupilas. Eu tenho um grupo de transmissão chamado Pupilas. Deixa os seus contatos aqui. Olha, meu Instagram é Jonas Luz, então lá eu posto meu dia a dia, falo sobre moda, falo sobre gastronomia, falo sobre eventos, looks de Oscar, de Grammy, cultura pop. Legal. E a gente tem um acolhimento muito também da representatividade da comunidade LGBTQIA+. Maravilhoso. Que legal, isso é muito bom, né? As nossas portas estão sempre abertas para você. Ai, que incrível. Sempre que quiser voltar, volte para contar mais histórias, mais experiências. E que não seja daqui 5 ou 10 anos, mas que Paris Fashion Week esteja logo ali. Exatamente. Eu espero também. Desejo muito sucesso pra você. Eu que agradeço mais uma sucesso vez. pra vocês. Porque Amém, todos nós, né? vocês são maravilhosos. Obrigada pelo carinho. Obrigada pra vocês que nos acompanham. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um novo episódio, né, Deia? Sim, no Spotify ou no YouTube. Pode falar delas, você encontra a gente e vai ter também alguns não spoilers, mas os shorts, os cortes. Isso. No Instagram também, né? Isso aí, agradecemos muito a atenção. Como que se fala quando a pessoa está assistindo? Espectadores. Os espectadores. Espectadores não, audiência. Agradecemos muito a audiência e até breve. Obrigada, Jonas. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Obrigada.